se eu estivesse começando na área de TI, com certeza eu iria querer ter alguém falando as coisas que eu falo aqui para vocês. Primeira coisa, para de pensar só em salário e ganhar bem. Isso vai acontecer, mas às vezes não vai ser do dia para a noite. Algumas pessoas conseguem, né? São normalmente aqueles caras que são os melhores da faculdade. Incentivo você a ser, mas nem todo mundo consegue. Aquelas pessoas que têm o dia inteiro para estudar, que não foi o meu caso, eu trabalhava durante o dia inteiro e tinha só a noite. E ainda assim consegui crescer na carreira e graças a Deus hoje estou ganhando relativamente bem e cheguei até mais longe do que eu imaginava. A primeira coisa que você tem que fazer é definir para qual área de tecnologia você vai. De fato, o Brasil ainda tem uma carência de profissionais de tecnologia de várias áreas diferentes e você precisa entender isso. Algumas áreas estão um pouco cheias de pessoas, outras estão faltando e muito, pessoas principalmente bem capacitadas ou até com experiência. Se eu fosse classificar a tecnologia hoje, eu diria que a tecnologia tem 4 áreas principais. A parte de desenvolvimento, a parte de redes, a parte de segurança da informação e, por último, e a mais badalada dos últimos tempos, a parte de dados. E você vai precisar dedicar um pouquinho de tempo a entender essas áreas e ver como é que você se encaixa, como é que você preferiria atuar no seu dia a dia, para então você pensar nos próximos passos. Então, depois que acabar esse vídeo, você já vai procurar um pouco sobre isso. Mas tentando facilitar para vocês a parte de desenvolvimento, basicamente você vai programar, digitar muito código, criar ferramentas, desenvolver soluções, resolver problemas e por aí vai. A parte de infraestrutura você vai trabalhar com redes, conexão à internet, acessos a banco de dados, você vai programar switches, modems, racks e vários outros sistemas mais detalhados que eu não tenho tanto conhecimento assim, mas são mais a parte literalmente estrutural da coisa. É por onde a tecnologia funciona. É a cama onde a tecnologia dorme ou deita para poder funcionar perfeitamente ali. A parte de segurança da informação, como o próprio termo já diz, é para guardar as informações, manter seguros os acessos, controlar o acesso, evitar ataques e invasões e coisas nesse sentido. A parte de dados é algo que está surgindo, mas agora com esse volume imenso de informações que a gente tem armazenado nos maiores big data do planeta aí, ou até em bancos de dados grandes, de grandes lojas ou hospitais, como é o meu caso, eu trabalho lá em hospital, e coisas nesse sentido. Mas basicamente você vai tentar pegar esses dados que por vezes vão estar bem desorganizados e bagunçados, vai categorizar, vai tentar filtrar, vai tentar criar padrões, e são umas partes mais específicas da área de dados, mas que você vai tentar tornar esses dados em informações, para que essas informações ajudem na tomada de decisão nas empresas. E isso vai ajudar as empresas de forma significativa, aumentar o lucro, otimizar seus processos e várias outras coisas. Mas aí beleza, você conheceu tudo isso, definiu a área, você viu ali vídeos sobre profissionais, isso é bem importante. Veja vídeos de pessoas que atuam nessa área que você tem interesse, ou em todas se você não tiver conhecimento sobre nenhuma, porque você vai entender qual é o dia a dia delas, o que é que elas passam, quais são as dificuldades que elas têm, o que é que seria diferente para elas, e você vai tentar ver o que mais se adequa à sua realidade, ou aquilo que você espera para você, para a sua carreira, né? Porque algumas carreiras vão estagnar em um determinado momento, outras tendem a crescer e não tem limite, praticamente. Após decidir a área, você vai ter que estudar algumas coisas. Eu aconselho fazer isso antes mesmo de fazer faculdade, porque algumas dessas coisas, quando você já tem uma noção, na faculdade se torna muito mais prático para você aderir ao conhecimento e estar ali na frente dos seus colegas que são seus concorrentes. Então, lide com isso. São pessoas que estão estudando para concorrer às mesmas vagas que você. Então, é bacana que você esteja pré-pronto para quando você chegar lá. Coisas que eu recomendo estudar. Lógica de programação. Isso faz toda a diferença. Isso vai fazer você pensar um pouco mais parecido com uma máquina. Entender o que é a lógica de programação vai te fazer ter uma noção de certos comandos que vão gerar uma determinada reação, que vão ser os feedbacks. É como se fossem os inputs e os outputs, né? Aquilo que você coloca e o que é que tem como resposta. Vai te fazer ter a lógica, meu Deus do céu, de tanta coisa. Um pouco de matemática, vai explicar, não nada muito difícil, mas assim, vai te fazer entender as coisas numa linguagem um pouco mais óbvia, seca e uma linguagem mais computacional. Acredite, é muito importante. Para isso existem softwares como o Portugal, que literalmente te ensina programação com a língua portuguesa. Para quem não sabe, a linguagem Python é basicamente o inglês escrito quase que puro. Por exemplo, eu quero que gere na minha tela, que mostre uma mensagem específica lá, bem-vindo usuário, por exemplo. Aí eu vou colocar lá no Portugal, imprima, entre aspas, bem-vindo usuário. Pronto, e você vai dar Enter e ele vai entender o que é para fazer. Então é basicamente assim que funciona a lógica de programação, você entender como é que você dá um comando para o computador e como é que ele traz a resposta que você espera. Você precisa estudar um pouco de Git, GitHub, porque é basicamente um local onde você vai ter um repositório de arquivos ou de programas seus, que você pode colocar versões diferentes
E é como se você fosse criando uma linha do tempo que você pode acessar qualquer um deles a qualquer momento. Por exemplo, eu criei uma versão de um programa que faz uma coisa simples e aí eu crio uma nova ferramenta e incluo nele e vira outra versão. Mas aí tem algum probleminha nesse aqui, eu quero voltar para esse. Eu consigo acessar tranquilamente de qualquer lugar. Posso inclusive compartilhar com a empresa, como se fosse um portfólio, compartilhar com um amigo e a gente maturando aquele código ali de forma remota. É bem bacana. Se você for para a parte de desenvolvimento, para a área de desenvolvimento web, né, como algumas pessoas se inscreveram aqui para os sistemas para a internet aqui no canal, então tem uma galera que pode estar querendo para isso. Você vai precisar estudar um pouco de HTML, CSS, JavaScript, que são basicamente a base da maioria das coisas que você vê aí na internet, de sites a sistemas, microsites e coisas do tipo. Eu estou falando várias dessas coisas para vocês estudarem, mas entenda, isso aqui vocês não vão aprofundar tanto, vocês vão pegar uma mínima noção para entender do que se trata, sabe? Então não acho que vai ser algo realmente tão devastador, cansativo. É só para você ter um gostinho ali do que é e saber um pouco do que te espera, por exemplo, na faculdade ou num curso que você vai fazer. Caso você vá para a área de redes, procura alguns cursos de noções de redes. Tem muitos espalhados pela internet, gratuitos mesmo. Também, se você for ali para a área de dados, que é outra parte, você vai focar em SQL, que é a linguagem de programação basicamente para tratar o banco de dados, né, com os SGBDs, né, sistemas de gerenciamento do banco de dados. E aí existe uma linguagem para isso, que basicamente vai ser o SQL, que também é muito fundamental para quem for desenvolver ou trabalhar com dados. Beleza, Emerson, eu consegui estudar ali algumas coisas, agora eu quero colocar em prática, quero desenvolver alguma coisa, programar alguma coisa. Então a gente vai focar agora no seu primeiro projeto. Você vai buscar na internet desafios, por exemplo, projetos para iniciantes, projetos para alunos iniciantes que estão iniciando a tecnologia. E vão surgir várias ideias, desde você criar uma calculadora, você criar um jogo, criar um Bomberman, sei lá, configurar um roteador, caso de redes, né, a parte de dados, como fazer uma pesquisa, como filtrar dados. Vão ter vários desafios diferentes, você vai encontrar com toda certeza. E você vai fazer esse projeto com o intuito de tanto experimentar a sua realidade fazendo aquilo, quanto, quem sabe, se você já fizer algo um pouco mais elaborado, usar isso como portfólio para mostrar para alguém que você sabe algum conhecimento, que você tem um domínio sobre uma ferramenta. Isso conta muito na hora da contratação. E finalizado esse projeto, o que é que você vai fazer? Colocar no GitHub, né, para ter versionamento, toda aquela coisa que eu falei antes, e também no LinkedIn, que é a rede social para profissionais. Caso você não conheça, procura vídeo sobre LinkedIn, que é muito importante. E por último, agora que você já decidiu sua área, você já estudou um pouquinho sobre o que você quer fazer, já iniciou ali seu primeiro projeto, agora a gente vai para a parte de quê? Procurar vagas de estágio e, quem sabe, fazer até uma mentoria. Por que isso é importante? As vagas de estágio, por mais que sejam meio subestimadas, porque ganham um pouco menos, você trabalha menos horas por dia, são locais ideais para você experimentar de tudo. Até para você errar de forma livre, sem precisar pagar por isso, sem ter um preço, sei lá, sem manchar a sua história profissional. Lá você vai poder experimentar tecnologias de empresas diferentes. As empresas costumam, por ser um profissional que recebe um pouco menos, elas aproveitam mais ele sem muito compromisso ali, mas justamente dessa forma pode fazer com que, dependendo da sua habilidade ou da sua dedicação, você fique como efetivo daquela empresa. E aí sim, é o melhor dos mundos. A parte da mentoria eu oriento no sentido de que, quando você pega alguém que te ensina a montar o teu LinkedIn de uma forma perfeita, para ser encontrado pelos algoritmos, alguém que vai te ensinar ali como passar entrevistas, como ser escolhido nas filas de seleção do GUP ou de sistemas de seleção maiores, né? São coisas muito importantes para que você elimine sua concorrência, que pelo menos você esteja um pouco à frente para conseguir entrevistas, né? Para conseguir andar um pouco nos processos seletivos. São coisas que te ajudam a encurtar o caminho ou pegar um atalho ali, claro, da forma correta, né? Com direcionamento, para você não se frustrar tanto. Porque às vezes a gente até tem talento, a gente tem até dedicação, compromisso, tem vontade de trabalhar com tecnologia. Mas a porta de entrada, quando você não tem noção nenhuma da área, realmente fica bem difícil. E ter alguém que te direcione ajuda bastante. Algumas faculdades, inclusive, já aplicam isso durante o curso, então é muito bom caso você consiga isso também. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica aqui em gostei para mais pessoas verem esse vídeo. Espero ter ajudado você. Até a próxima, um grande abraço.